Muito bom, vamos abrir mais um podcast Ponto de Autoridade, hoje com um convidado muito especial, Dr. João Paulo, mas antes de apresentá-lo, eu quero já fazer os agradecimentos aqui à Decanter como apoio estrutural e também ao canal do Sommelier por meio do José Filho, que nos proporciona o patrocínio master desse podcast. Muito obrigado, Zé. Muito obrigado, Decanter. Bom, vamos lá. Dr. João Paulo é um velho conhecido, né, de infância, um cara que trilhou a sua carreira aí no mundo jurídico e hoje está num nicho muito especial que daqui a pouquinho vocês vão saber mais. Fala um pouquinho de ti, João, da sua família também, muito linda. Depois eu quero trazê-los aqui, eu acho que vale a pena um episódio para a gente falar só de constituição familiar. Excelente. E o país está precisando disso. Fala um pouquinho de ti aí. Bom, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade, o Thiago, a Bruna. O Thiago é um amigo já de infância, é uma satisfação muito grande estar participando aqui do podcast. E falar um pouco de mim, já sou casado há quase 10 anos com a Thaís, minha esposa. Eu tenho 2 filhos, que é o Pedro e a Beatriz. O Pedro ele tem 7 anos e a minha filha Beatriz ela tem 5 anos. É um casal abençoado de Deus. Assim, eu acho que a minha maior riqueza, Thiago, é os meus filhos. Você que também tem um casal, você sabe que nossos filhos são pérolas, né? São joias do Senhor. Com certeza. E para mim não tem uma riqueza maior, não tem nada mais gratificante que eu chegar em casa e eu ter a minha família, minha esposa, meus filhos. Então é isso que me motiva, é isso que faz eu querer sair, desbravar cada dia mais o meu negócio, o meu empreendimento. Tudo, quando eu chego em casa, tudo vale a pena. Então essa família que eu tenho é algo que foi um presente de Deus para minha vida. Minha esposa Thaís e meus filhos Pedro e Beatriz. Muito bom. João, vamos começar falando sobre o seu nicho de negócio, que é um nicho bem específico, né? Como nós estávamos falando aqui nos bastidores, um nicho que é perigoso para quem não conhece, né? Porque infelizmente temos aí muitas pessoas mal intencionadas, como em qualquer área, mas aqui nessa área mais especificamente, muitas vezes a gente está falando de grandes quantias, né? E aí o rombo é grande. E nós estamos falando do mundo dos precatórios, que para muitas pessoas pode parecer um assunto quase que nebuloso, né? E eu acredito que essa névoa que fica pairando nesse assunto é muito por conta das pessoas que estão entregando, vendendo dificuldade para entregar facilidade. Excelente. O que você tem a dizer sobre isso? Thiago, primeiramente eu queria falar como que o mundo do precatório apareceu na minha vida. Porque eu, como um advogado, eu já tenho um escritório de advocacia há 11 anos, que é a Murca Advogados Associados, e nesse escritório nosso ramo de atuação era o direito previdenciário. Então, basicamente, a gente aposentava nossos clientes, conseguia benefícios previdenciários, como auxílio-doença, salário-maternidade, e sempre, com muito zelo, mais de 10 anos, a gente fez esse trabalho de direito previdenciário. E sempre no final da ação, a gente pode receber esse recurso do nosso cliente de 2 maneiras. Quando é até 60 salários mínimos, a gente recebe da União um RPV. O que significa? É uma requisição de pequeno valor. Então, quando a gente fala que é 60 salários mínimos, para a União é como se fossem pequenas causas. E ele paga esse valor em até 90 dias. Então, normalmente, se você ganha uma causa do INSS, por exemplo, e o valor deu até 60 salários mínimos, muito provavelmente você vai receber esse valor em até 90 dias. Agora, muda o cenário quando a gente fala de causas que são superiores a 60 salários mínimos. Por exemplo, você ganhou uma causa da União, por exemplo, do INSS, você às vezes é um piloto de avião, você é um médico, você é um dentista, e você tem que judicializar para ganhar uma causa de aposentadoria. E às vezes, por falta de algum documento, algo específico que a sua profissão exige, não é concedido de plano essa aposentadoria. Então a pessoa precisa de um advogado especialista, precisa judicializar, e às vezes esse procedimento pode demorar um pouco mais do que a gente imagina. Às vezes pode demorar 3, 4, 5 anos.
E quando o juiz ele concede essa aposentadoria para esse piloto de avião, para esse médico, para esse dentista, o que acontece? Além dele conceder a aposentadoria, ele paga todo esse tempo que a pessoa fica aguardando na justiça. Chama-se retroativo, ou seja, vamos supor aí 5 anos que a pessoa ficou aguardando o processo. O juiz ele manda o INSS pagar esses 5 anos de retroativo que a pessoa ficou aguardando. E aí, muitas das vezes, é onde os clientes se surpreendem. Vamos supor, sai uma causa de R$1 milhão que o INSS tem que pagar. Às vezes a pessoa já demorou alguns anos para ganhar essa causa. E quando a gente chega como advogado e fala, olha, graças a Deus, a gente ganhou sua causa. O famoso ganhou, mas não levou. O ganhou, mas não levou. Então, a gente ganhou, graças a Deus, nós temos R$1 milhão para receber do INSS. Aí o cliente muitas vezes fala, ô doutor, muito obrigado, nós vamos no banco hoje ou amanhã? E eu falo, calma. Não é agora. O que acontece? A União, ela deu como se fosse um cheque pré-datado, chama-se precatório. Como que funciona o precatório? O precatório ela tem que entrar na lei orçamentária do ano seguinte. Então, existe uma regra que faz com que o precatório pode demorar de 15 a 18 meses, podendo demorar até mais de 2 anos. Então, isso frustra muito os clientes, porque a pessoa já teve um processo moroso na justiça, já demorou às vezes um desgaste de anos para ganhar uma causa, e depois ele descobre que o dinheiro que foi liberado para ele, na verdade é um papel, é um precatório que pode demorar aí 2, 3, 4 anos. Mas é certeza que sai? Exato. O que aconteceu, Bruna? Existe agora, nesse ano, houve uma PEC, que chama PEC dos precatórios. Essa PEC, infelizmente, ela foi chamada por muitos como PEC do calote. O que isso significa? Às vezes, se o ente, o Estado, o município não tiver recursos para pagar esse precatório no ano que deveria ser pago, ele pode, segundo a lei, segundo essa PEC, pode ser jogado para o ano subsequente ou ser paga de maneira parcelada. Ou seja, então algo que já era demorado, hoje se tornou algo mais demorado ainda. Então, como surgiu a minha área de precatórios? Foi justamente para atender primeiro a necessidade dos meus clientes. Que como advogado previdenciário eu estava ganhando dezenas de causas, algumas abaixo de 60 salários mínimos, mas outras acima de 60 salários mínimos. Então, foi uma necessidade que surgiu dentro do meu escritório de advocacia e eu comecei a indicar e aprender sobre como funciona o precatório. Foi aí que eu descobri que, segundo a Constituição Federal, um precatório é um direito líquido e certo e exigível. O que significa? Que esse precatório ele pode ser vendido, pode ser cedido, ele pode ser transferido. Então, é como se fosse uma escritura de uma casa. Eu posso vender, eu posso transferir, eu posso ceder. Isso tudo dentro da Constituição. Mas tem correção? E aí o que acontece? Eu descobri que existem grupos econômicos que têm muito interesse nessa aquisição. Eles compram esse crédito, mas claro que com deságio. Por exemplo, se um precatório for de 1 milhão, vai demorar 5 anos para receber, provavelmente eu vou ter uma proposta de 800 mil ou 750, ou seja, o cliente antecipa algo que demoraria 5 anos e o fundo compra um precatório que ele consegue ter um tipo de margem, um tipo de lucro. Então, acaba que os dois lados saem ganhando. E eu descobri esse mercado, Thiago. Então, é algo que realmente começou para atender um cliente do meu escritório e de repente virou hoje o carro-chefe, uma profissão. Hoje eu tenho uma empresa somente em aquisições de precatórios federais, municipais e estaduais. Muito bom. E basicamente, assim, falando de forma leiga, é um crédito que a pessoa tem em mãos, né, seja do governo municipal, estadual ou federal, que ela vai demorar a receber e que ela tem a possibilidade de comercializar. Nessa comercialização, por exemplo, a pessoa, por exemplo, tendo um crédito ali de 1 milhão. Quando ela vai comercializar, obviamente tem um deságio ali. Como é que funciona isso? Isso é explicado para a pessoa? Porque muitas vezes eu vejo os famosos atravessadores, né, que aí enganam, que ele está recebendo comissão dos dois lados, e ele tenta ganhar mais do que a própria pessoa, né, e acaba estragando o negócio todo, deixando prejuízo para o advogado, deixando prejuízo para o fundo, deixando prejuízo para a pessoa.
Explica um pouquinho disso. Hoje, um precatório, a gente pode considerar como se fosse um carro que tem uma tabela FIP. Hoje, a pessoa pergunta, doutor, como que é o deságio de um precatório? É a mesma coisa de você falar assim, olha, quanto que vale um carro do ano tal? Então, cada precatório tem o seu valor. O que a gente olha primeiro? Ver se está juridicamente, o processo está ok, se não há nenhum tipo de penhora, nenhum tipo de execução, se o processo realmente transitou em julgado. Então, existe uma pré-análise do precatório para ver se realmente ele está apto a ser negociado. A partir do momento que ele está apto, então a gente faz essa assessoria, primeiramente. Após essa análise inicial, a gente vai verificar em qual ente é esse precatório. Se ele é federal, se ele é estadual, se ele é municipal. Por exemplo, se ele é um precatório municipal do interior de Goiás, o que eu tenho que olhar? Eu tenho que ver a saúde fiscal daquele município. Qual que é a fila de pagamentos que esse município está pagando? Ele está conseguindo pagar os seus precatórios em dia ou ele está atrasado 3, 4 anos? Então, tudo isso eu consigo verificar pela lei orçamentária do município, eu sei como está a saúde fiscal desse município. A partir do momento que eu entendo qual fila e eu tenho uma previsibilidade de quando esse precatório vai ser pago, eu consigo fazer uma proposta personalizada de acordo com a situação de cada precatório. Isso que você está falando, Thiago, é extremamente real no mundo dos precatórios. Existem pessoas que não entendem o que estão fazendo, não têm conhecimento jurídico, não têm conhecimento técnico, acham que vão pegar um precatório e vão, de maneira mágica, negociar. Antes de entrar, de fato, nessa minha empresa, que é a PREC Capital, eu tive que, primeiro, conhecer realmente o mercado, ver quem realmente tem condições de comprar, quem tem condições de pagar um preço justo, um preço digno, porque a minha intenção é o quê? É que o cliente ele fique satisfeito com a quantia que ele vai receber. Então, a nossa empresa é o quê? Ela é uma antecipadora de sonhos. A partir do momento que eu antecipo um precatório, a pessoa fica feliz com aquela antecipação, ela vai indicar a minha empresa para outras pessoas. Então, eu tive que fazer o quê, Thiago? Eu tive que fazer um crivo muito grande nos parceiros que eu vou negociar. E hoje, depois de 4 anos trabalhando nessa área de precatórios, hoje eu tenho acesso aos maiores fundos do Brasil e alguns deles, alguns fundos privados de pessoas particulares que têm interesse nessas aquisições. Então, eu consigo, Thiago, com muita tranquilidade que eu estou falando aqui, uma das melhores cotações do Brasil, eu consigo ter acesso, porque não existe ninguém após mim para fazer o pagamento. Eu sou a ponta final para fazer essa venda acontecer. Isso é fundamental, pessoal, e para vocês terem noção da seriedade. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores, o João demorou 4 anos para consolidar isso, né? Para saber as pessoas certas, o caminho certo. Então, não tentem achar que isso é fácil e simples. Dá para dar um jeitinho. Porque senão você vai acabar comprando gato por lebre e vai complicar a sua vida mais do que se você tinha uma perspectiva longe, você acaba perdendo até essa perspectiva. E eu já vi muitos cenários assim de pessoas perderem empresas, pessoas perderem grandes negócios, grandes oportunidades porque confiaram em gestores errados, em empresas erradas desse aspecto das negociações mesmo, né? E uma dúvida. Obviamente a gente sabe que o governo federal tem uma capacidade financeira muito maior do que estadual e municipal proporcionalmente. Mas existe alguma vantagem para recebimento mais rápido, digamos assim, que se atribua um valor maior, dependendo do município, estadual ou federal? Com certeza. Existem critérios que fazem o seu precatório ficar mais desejado, que tem uma comercialização mais fácil do que outros. Quais são os critérios, basicamente? Primeiro, esse precatório, ele é alimentar, porque existe como se fosse um critério dentro da fila de pagamentos. O que significa um precatório alimentar? Que ele significa que é um precatório proveniente a salários e remunerações. Ou seja,
a gente entende na Constituição que isso é algo alimentar, que é prioritário. Então, precatórios alimentares sempre têm preços melhores que os precatórios comuns. Existe outro, Tiago? Existe. Precatórios de pessoas idosas, pessoas que acima de 60 anos ou que possuem doença grave. Precatórios que têm alimentares que têm idade superior a 60 anos, o cliente, ou tem doença grave, na legislação eles são considerados precatórios supra-preferenciais. Esse é como se fosse, Tiago, o filé mignon dos precatórios. Existe praticamente uma disputa para a aquisição desses precatórios. Esse é o que tem os melhores valores de aquisição. Então, existem critérios que a gente pode escolher, que a gente tem que verificar para ver se esse precatório vai valer mais ou não. Vou te dar um exemplo oposto. Um precatório do estado de São Paulo. Hoje, a fila dos precatórios estaduais de São Paulo está demorando em torno de 14 anos. 14? 14 anos. Isso é inacreditável. Então, é praticamente um crédito podre, que a gente fala assim, olha, alguém ganhei uma causa do estado de São Paulo. Só os filhos que vai receber. Só o filho que vai receber, praticamente. Então, eu falo, já adianto, é um precatório que o valor de comercialização dele já está bem menor do que um precatório, às vezes, alimentar, federal, um precatório supra-preferencial, né? Então, tudo isso modifica o valor do precatório. E isso é o quê? Por isso que eu falo, cada precatório a gente tem que fazer essa análise individual. Por exemplo, eu tive uma curiosidade. No mês passado, eu adquiri um precatório no município de Trindade. Ele é um valor de cerca de 3 milhões de reais. Eu fui analisar a saúde fiscal do município de Trindade e a saúde está ok. Eles estão pagando o precatório em dia. Então, eu consegui uma negociação extraordinária para a família. Realmente, eu consegui pagar um preço assim que, até para mim, eu não acreditaria que eu conseguiria, num precatório municipal, tal proposta, tal cotação. E eu vi que eu abençoei uma família que, às vezes, ia demorar 3, 4 anos para receber um precatório e eu consegui antecipar e pagar um valor muito considerável por esse precatório de 3 milhões de reais. Legal. Então, eu vejo que a gente tem conseguido, Tiago, antecipações para nossos clientes, porque, sinceramente, com o governo atual, o nosso governo que nós estamos vivendo, com uma canetada, infelizmente, pode mudar tudo. Algo que poderia demorar 2 anos, com uma canetada isso vira a 5 anos. Então eu falo que nunca o mercado de antecipação de precatórios esteve tão aquecido como agora, porque as pessoas não estão confiando no governo que nós estamos atualmente. E isso se deve à falta de previsibilidade, né? Você não tem segurança jurídica, né? Todo dia o STF, o STJ muda, rasga a Constituição. A gente tem posicionamentos de magistrados que não respeitam a jurisprudência, né? Jurisprudência hoje, os nossos colegas vira e mexe colocam receita de pamonha, para ver se pelo menos chama atenção, né? Porque ninguém lê. Então isso tem prejudicado o cenário como um todo. E eu queria justamente entrar nesse assunto. Essa instabilidade política e econômica do país, que é sempre atual, né? A gente sempre está em crise, né? Vai oscilar se ela é maior ou menor. Mas isso pode influenciar mais nos federais, mais nos estaduais, mais nos municipais, ou não tem muito? Depende de cada lugar. Eu entendo, Tiago, que assim, como você mesmo afirmou aqui, hoje com uma canetada a gente muda até uma Constituição. Essa semana eu vi uma decisão do ministro Gilmar que agora o impeachment de ministro do STF é apenas pelo PGR. Isso é um absurdo, ele simplesmente rasgou a Constituição. Porque a competência do impeachment é o STF, é o Senado. Sim. E ele mudou completamente. Então, existe uma instabilidade muito grande, e essa instabilidade, ela alcança os outros entes. Então, eu vejo que não é só o federal que existe essa insegurança, porque acaba que vira um efeito cascata. Então, a partir do momento que você tem uma instabilidade federal, isso gera precedentes para acontecer isso tanto no estado como no município.
Então eu tenho visto essa procura pela venda dos ativos não só no âmbito federal, mas em sim em todos os entes, tanto federais, estaduais e municipais. É aquele negócio, né? Antes uma realidade agora, né? Uma perspectiva agora do que algo que você não sabe nem se vai existir daqui 2, 3 anos. Exatamente. Então, e eu vejo, pelo que você está falando também, talvez as pessoas podem até ser surpreendidas como você foi num município do interior de Goiás, pode ser mais vantajoso até do que uma grande capital. Com certeza, porque a saúde fiscal do município ela é individual. Às vezes, pela gestão de um bom prefeito, a gente tem, por exemplo, a gente tem vários exemplos, o prefeito de Aparecida de Goiânia que está fazendo um trabalho excepcional. Eu tenho um amigo pessoal que é o prefeito de Palmelo, Renato Damasio, é um prefeito que tem colocado todas as contas do município em dia, tem realmente transformado uma cidade. Então, a saúde fiscal é muito ligada ao gestor. Então, se o gestor ele quer enxugar contas, porque o que um gestor precisa fazer? Ele precisa enxugar contas, ele precisa realmente priorizar no que é essencial, enxugar o que é supérfluo, e se ele focar em deixar o município no azul, eu creio que em 2 anos ele consegue zerar uma fila de precatórios. Então, aqui no nosso estado nós temos vários exemplos de gestores que estão conseguindo colocar a casa em ordem. Muito bom. E você pode se perguntar, poxa, mas eu não tenho nenhuma ação previdenciária, eu não tenho nenhum título desse. E como eu estava conversando com o João Paulo nos bastidores, passou a ser um mercado, às vezes até mal interpretado, nebuloso, por conta das pessoas erradas que trabalharam nele. Mas o João estava me explicando que tem muitas outras opções, eu queria que você falasse um pouquinho delas, João, principalmente para o âmbito empresarial, para pessoas que talvez não tenha aquele crédito, mas conhece alguém que possa vir a precisar, conhece alguém que é um investidor de fora do país, que precisa desse tipo de investimento. Conta um pouquinho como é que isso funciona. O mundo dos precatórios, ele basicamente ele é um mundo que precisa de network, Thiago. A gente precisa conhecer pessoas que conhecem pessoas. Você está falando, às vezes, a pessoa que está ouvindo esse podcast fala, não, eu não tenho, eu sou uma pessoa jovem, eu não tenho nenhum precatório. Mas com certeza alguém da família, algum conhecido, normalmente são a idade 40 mais, pessoas que já têm mais de 40 anos, já judicializaram processos e estão aguardando na justiça. Normalmente essa pessoa pode ser um conhecido, pode ser um parente, pode ser alguém da família, e ali, às vezes numa conversa de 5 minutos, a pessoa fala assim, sempre a mesma conversa, não, eu tenho dinheiro para receber do governo, mas já tem muitos anos, eu até esqueci desse dinheiro. É exatamente essas pessoas que a gente faz uma cotação, e essa cotação, Thiago, ela é gratuita. Então a pessoa, às vezes, para fazer uma cotação na minha empresa, ela só precisa do ofício do precatório, isso é algo fácil de conseguir, ou com a própria cliente, ou quando ele não tem, com o próprio advogado do cliente, ele envia esse ofício do precatório e eu consigo fazer praticamente de um dia para o outro, eu consigo fazer uma cotação, até para a pessoa entender o que é o dinheiro que ela tem na mão. Então, às vezes, ela nem tem intenção, mas se ela verificar que é uma cotação boa, que é uma cotação justa, que vale a pena, isso pode virar uma negociação. E o que acontece no mundo dos precatórios? Existe comissão. Então é algo que a pessoa pode falar assim, olha, eu não entendo nada de precatórios, mas se você indicar alguém que está precisando vender, você recebe uma bela comissão por isso, porque normalmente no mundo dos precatórios a gente fala de valores de 200, 300, meio milhão, 1 milhão de reais. Então, se a gente entende que existe uma comissão por trás disso, a gente está falando de valores que pode melhorar o mês da pessoa, pode realmente realizar um sonho. Então, você vai estar abençoando esse ente, esse familiar, esse amigo, e ao mesmo tempo você vai ser abençoado pela indicação. Nós trabalhamos, Thiago, sim, isso é de maneira aberta. A pessoa que traz o precatório para a nossa empresa, efetivando a venda, essa pessoa é remunerada. Então, existe uma comissão para quem traz esse precatório. Muito bom. Para você que
talvez está aí sem fazer nada assistindo esse episódio, né? E conhece alguém que tem. Eu tenho certeza que se você der uma buscada aí na sua agenda, você vai encontrar alguém ou alguém que conhece alguém que tem uma possibilidade de recebimento dessa, que está perdida aí na perspectiva de tempo, 2, 3, 4, 5 anos, e você pode fazer dinheiro agora. Então, eu acho que é um belíssimo negócio, um nicho que eu acredito que vale a pena a gente falar mais dele, porque, como eu disse, até nos bastidores, o pouco que eu permeei nesse nicho foi assistindo, infelizmente, pessoas perderem muito dinheiro e serem enganadas. Se assemelha um pouco com aquela história do crédito de carbono. Intermediadores comprando crédito para servir, quando você vai ver o crédito não existe, a empresa fica sem a grana, o intermediador pega tudo e a outra pessoa que estava vendendo também fica sem nada. Então, o precatório é algo muito mais sério, né, com um lastro muito maior, que você tem ali governo federal, estadual e municipal por trás, mas não quer dizer que não possa acontecer, né? Então, acho que vale a pena sempre buscar uma assessoria especializada, né? De quem vai prestar assessoria. Justamente. João, quero te pedir para responder uma pergunta que a gente sempre faz aqui no podcast, que talvez nem tenha chegado ainda, mas pelo que você me falou, eu acho que você já vai ter a resposta. A inspiração do nosso nome aqui, Ponto de Autoridade, é justamente um cara que eu admiro muito, que é um empresário brasileiro que se transformou em bilionário em dólar, que é o Flávio Augusto, que tem lá a questão do ponto de inflexão, que virou até livro. Então, o nosso ponto de autoridade é justamente fazer essa pergunta para a pessoa. Quando foi que você percebeu que esse era o seu nicho, esse era o seu negócio, que você poderia se considerar uma autoridade, que as pessoas estavam te respeitando por isso, que você talvez tenha realizado um sonho financeiro e falou, putz, é isso aqui, eu estou ajudando pessoas, eu estou sendo abençoado e eu estou abençoando cada vez mais. Quando foi esse momento? Eu acredito, Thiago, que as pessoas veem que para se tornar uma autoridade, ela precisa de 4 coisas. Ela precisa de conhecimento, ela precisa de talento, ela precisa de oportunidades e ela precisa de uma boa equipe. Muitas pessoas falam que essas 4 coisas são a chave do sucesso da autoridade, mas eu falo que falta uma, que é o mais importante, é o ingrediente mais importante, que eu falo que é a paixão pelo que você faz. Se você tem paixão, Thiago, pelo que você faz, o comum se transforma em extraordinário. É somente com a paixão pelo que você faz que você consegue romper a barreira do impossível. Então, eu acho que não vale nada a pena se não houver paixão e entrega naquilo que você faz. Não adianta conhecimento, não adianta talento, não adianta network e não adianta ter uma boa equipe. Você realmente tem que amar o que faz. E eu tenho visto que na minha profissão eu tenho abençoado pessoas e eu tenho antecipado sonhos. E é isso que me move, é isso que me alegra e eu vejo que eu estou no caminho certo. Além da minha profissão, eu também gosto de ajudar pessoas e famílias de uma outra maneira, porque eu também sou pastor. Então eu vejo que isso eu consigo conciliar os meus ideais, os meus propósitos nessa profissão de precatórios. Eu vi, se não me falha a memória, você tem um trabalho, não sei nem se eu posso comentar, se não puder a gente edita também. Se eu não me engano é na África que você faz um trabalho. Eu estive na África como missionário e foi um trabalho belíssimo. Eu falo que, Bruno, todas as pessoas, elas deveriam ter a oportunidade de fazer um trabalho missionário na África, porque é somente quando você vai naquele lugar, Thiago, que você entende a palavra gratidão. Exatamente. Porque hoje a gente pode, se a gente tem uma água encanada, a gente tem uma cama confortável, a gente tem algo para vestir, né? A gente tem uma estrutura e muitas das vezes se torna comum no nosso cotidiano. A gente esquece de agradecer das pequenas coisas. A partir do momento que você enxerga pessoas que não têm nem o básico, que não tem nem o que comer, não tem nem o que vestir, não tem absolutamente nada, e ao mesmo tempo você vê um sorriso no rosto dessas pessoas, você se envergonha.
Nos 3 primeiros dias que eu estive na África, eu chorava pelos cantos, Tiago, porque eu via necessidade de absolutamente tudo. Mas ao mesmo tempo eu não via aquelas crianças, aqueles jovens reclamando de nada. Eles estavam felizes com o que tinham. E às vezes no nosso coração eu falava, meu Deus, eu querendo tantas coisas, eu reclamando por tantas coisas, meu coração ali foi forjado. Hoje eu aprendi o poder da gratidão. Quando a gente vê uma passagem na Bíblia, Tiago, que existia 5.000 pessoas que Jesus estava ensinando de frente de um mar. E ali existia 5.000 pessoas, foram as crianças e as mulheres. E ali não tinha nada para comer. E os apóstolos falavam para Jesus o seguinte: Jesus, despede essa multidão, porque daqui a pouco vai ficar tarde e não vai ter o que comer e vai dar maior problema. Despede essa multidão. E Jesus falou o seguinte: espera aí, o que a gente tem aqui? E aí foi verificar, tinha somente 5 pães e 2 peixes. E no nosso olhar humano, o que é 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas? Não é absolutamente nada. Mas ele falou o seguinte, Jesus, ele nos ensinou um princípio. Me dá esses 5 pães e 2 peixes. Ele levantou aos céus e rendeu graças. O que Jesus nos ensinou? Aprenda a dar graças com pouco que você tem. Porque quando você agradece pelo pouco, sobre muito ele vai te colocar. E ali, depois que ele agradeceu a Deus pelos 5 pães e 2 peixes, ele alimentou a 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres, ainda sobrou 12 cestos cheios de comida. O que eu aprendo com isso, Tiago? Nós devemos ser gratos. Não importa se o que você está passando, se é uma luta financeira, se é um problema familiar, se é algo que a gente está passando dentro da nossa casa, é um problema de saúde. Se você entender que nós temos que ter graça por tudo que nós temos, até pelo ar que nós respiramos, você vai entender que se você praticar esse princípio bíblico milenar, você entende que a sua vida ela vai ser multiplicada. Isso é algo que eu aprendi na África. Na África, eu aprendi a palavra gratidão. Foi uma das maiores lições. Eu imaginei, Bruna, que eu iria para a África para ensinar, para ministrar. E, na verdade, eu fui para a África para ser ministrado. Eu fui para a África para ser ensinado. E eu vejo que, se quem tiver oportunidade, é uma lição. Realmente, ali a África me moldou. Porque a nossa vontade é que você solucione todos os problemas daquela região, mas não importa o tanto de recurso, o tanto de tempo que você empregue ali sempre vai faltar. A gente sempre vai sair daquele lugar com o sentimento que você não conseguiu ajudar o tanto que aquelas pessoas precisavam. Então é uma lição gigantesca que eu tive lá naquele lugar. Muito bom. Eu tenho acompanhado algumas reflexões nesse sentido, né? E eu fico muito impactado quando você percebe que para um pouquinho e reflete. Se o seu problema pode ser resolvido com dinheiro ou com uma conversa, não é problema. Não é problema. É só uma dificuldade que você vai superar. Então, se você se resolve com dinheiro ou com uma simples conversa, ou até com uma conversa mais complexa, não é problema. Então, excelente. Acho que a gente pode encerrar aqui com chave de ouro e abrir um próximo episódio, e aí já fica o convite para a esposa, porque acho que a gente tem um assunto muito importante também para edificar lares e sociedades, né, que estão carentes desse tipo de referência, né? Infelizmente a sociedade está perdendo o referencial do que é uma estrutura familiar. Isso é a base para qualquer negócio, para qualquer tipo de coisa que você venha fazer, e acho que a gente pode contribuir muito para isso. João, quero te agradecer imensamente pelo seu tempo, pela experiência compartilhada aqui, e principalmente por esse relato aí da sua presença lá na África, né, com esse ensinamento, que eu acho que isso valeu mais que qualquer coisa que você ensinou sobre precatórios, porque se a pessoa não for grata, ela não vai dar conta de ter e fazer nada mais na vida. Muito obrigado pelo seu tempo, pelas suas experiências compartilhadas, espero que você possa voltar. Foi um prazer.